Você sabe o que é um mapa astrológico? Não sabe? Então você está no vídeo certo, porque hoje eu vou te explicar o que é um mapa astrológico e como que um mapa pode dar tantas orientações, tantas direções na vida, né, para onde você realmente está precisando ir, né? Você está precisando de uma orientação, está precisando de um direcionamento e você realmente sente que não existe mais nada que você possa fazer para poder ter essa orientação, ter esse direcionamento. Se você ainda não fez o seu próprio mapa, se você ainda não fez um mapa astrológico, eu sugiro realmente que você fique comigo até o final desse vídeo para entender o que é um mapa astrológico e como realmente você pode ter direcionamentos para todas as áreas da sua vida. Tá? Aqui é o Felipe Loureiro, se você ainda não me conhece, eu sou astrólogo, pesquisador, busco trazer toda a realidade da espiritualidade para essa ferramenta incrível que é o mapa astrológico, né? A mandala astrológica, né, específico, traz realmente valores muito importantes de serem entendidos, que na verdade isso daqui constitui uma estrutura psicológica, né? Ao longo do tempo, o ser humano foi evoluindo e foi desenvolvendo a astrologia e chegamos aqui dentro dessa realidade. Isso daqui é o céu, é a estrutura psicológica, vamos colocar a estrutura lógica do cosmos dentro do indivíduo, né? É a estrutura cósmica, é o DNA cósmico, essas linhas azuis, essas linhas vermelhas, os planetas, as casas e os signos, é a estrutura psicológica de um indivíduo, né? E eu diria que essa estrutura ela consiste basicamente em 4 partes. A primeira parte dessa grande estrutura, que eu considero ser realmente muito importante, são os planetas. Os planetas são realmente a primeira parte mais importante, né? O posicionamento dos planetas. A segunda parte mais importante de toda essa estrutura seriam os signos, né? O posicionamento dos signos em relação aos planetas e também em relação a uma terceira parte muito importante, né? A terceira parte mais importante que são as casas astrológicas. E assim, quando a gente fala de aspectos, a gente poderia sim dizer que os aspectos são, né, os mais importantes, né, a parte mais importante de um mapa, mas sem o posicionamento dos planetas, os aspectos não existiriam, né, porque realmente os aspectos, que é a quarta coisa mais importante dentro de um mapa, né, os aspectos são formados mediante os posicionamentos planetários, né? Os aspectos que trazem desafios e fluências para a nossa vida, como se você estivesse realmente saindo ali do seu emprego com um baita de um problema, né? E de repente você olhasse cruzando a esquina ali uma pessoa que realmente vai ser a solução. Essa pessoa ela está cruzando a esquina, mas ela está sumindo no horizonte, ela está sumindo numa esquina, entrando numa esquina e realmente fugindo do seu campo de visão, ou ela está saindo de uma esquina, saindo de uma rua e vindo em sua direção. Isso pode ser considerado um aspecto, né? Quando um planeta passa por um outro planeta, na verdade, aquele planeta está entrando numa rua, está fugindo do campo de visão. Quando o planeta entra, né, na esquina ali dentro, quando ele entra num aspecto, você está recebendo aquela fluência, né? Está recebendo aquela coisa positiva, aquela solução. Esse é um exemplo bem comum que a gente pode seguir, né? Você está com um problema, você naturalmente vai ter uma solução se você realmente buscar enxergar a solução. Se você buscar ficar só focado no problema, infelizmente o problema vai continuar ali. E essas realidades são realmente muito bem enxergadas dentro do mapa, né? Bom, vamos lá. Começando aqui falando pelos planetas. Os planetas, né, eles trazem potenciais, né? E esses potenciais, né, os planetas eles servem de atenuadores, reguladores ou realmente potencializadores de energia, dependendo do signo que o planeta vai estar, dependendo da casa que o planeta vai estar, ele vai estar realmente mais à vontade ou menos à vontade com aquela energia ou com aquela área da vida.
Então vamos lá, os planetas eles são dispositivos, dispositores, eles vão ativar fortemente a energia do signo, que é a segunda coisa mais importante dentro da leitura de um mapa astrológico, né? O signo. Então, um planeta posicionado em um signo, ele vai ganhar uma roupagem. A gente poderia até dizer que o planeta ele é um ator, né? E esse ator ele encara o personagem, que é a energia, o papel que ele tem que cumprir, né? Devido à energia de um determinado signo. Tá? Eu trouxe um mapa aqui de exemplo de uma pessoa aleatória, né, que pode ter nascido no dia 28 de fevereiro de 1988, às 10 horas da manhã, que configura essa mandala astrológica. Eu coloquei a cidade de Brasília aqui, né, que configura essa mandala astrológica. Não é um mapa de nenhum cliente, mas se você, por acaso, tenha nascido em Brasília no dia 28 de fevereiro de 1988, às 10 horas da manhã, olha, você é um baita de um sortudo que está dentro aqui o seu mapa, né, sendo visualizado, tá? Ou realmente é uma coincidência do universo, um direcionamento do universo. Enfim, é interessante que a gente entenda os planetas dessa maneira. São atores que vão interpretar personagens, ok? Só que, de repente, um planeta tem uma determinada característica e ele está ali posicionado num signo que está dando o papel, né, que tem uma outra característica, uma característica oposta. Por isso que existem, né, as dignidades planetárias, quando planetas ficam exaltados e quando planetas ficam exilados, quando planetas ficam realmente em domicílio ou em exílio, né? Então, dentro dessa realidade, a gente vai entender ao certo, né, se um planeta interpreta bem ou não aquela energia, que é o signo. As casas astrológicas, elas são áreas da vida. Então a gente vê aqui que existem 12 áreas da vida. Essa parte aqui, né, são as casas astrológicas, cada bloquinho desse daqui. Aqui é a parte de cima do céu, né? É como se fosse realmente aqui os planetas subindo até o topo da abóbada celeste e depois eles descendo, né, se pondo. O Sol ele faz a sua jornada passando em cada casa por 2 horas. A cada 2 horas ele vai entrar em uma casa astrológica. Exemplificando aqui então como que o Sol faz a sua jornada. Eu vou passar a cada 1 hora, né, eu joguei aqui para 6h15 da manhã, o dia 28 de fevereiro de 1988, tá? 28 de fevereiro de 1988, trazendo aqui o Sol para as 6h15 da manhã. E eu vou mostrar para você como que essa jornada acontece no céu. Aqui são as 6h15, o Sol está aqui subindo no horizonte leste, que a gente chama de ascendente, que é a cúspide da casa 1. Né? Cúspide é o nome que a gente dá à primeira linha de uma casa astrológica, tá? Então, essa daqui é a cúspide da casa 1, essa aqui é a cúspide da casa 2, essa é a cúspide da casa 3, aqui é a cúspide da 4, a cúspide da 5, da 6 e por aí a gente vai adiante nas outras casas também. Só que a gente tem aqui uma diferença em relação à evolução dos planetas nas casas. Ele não vai em ordem crescente, casa 1, 2, 3, 4, ele vai em ordem decrescente, mas isso não significa que está decrescendo, ele sobe até o céu, passa por essas casas. Tá? Vou mostrar aqui para você que realmente a cada 2 horas o Sol vai passar por uma casa inteira. Pode acontecer que em um determinado período do ano o Sol demore um pouco mais em determinadas casas, em determinada região do planeta, de um país. Pode ser que o Sol demore um pouquinho mais em uma determinada casa por conta do horário, por conta da época do ano também, tá? E pode ser que ele demore menos, tá? Então a gente vai ter essa discrepância vez ou outra dentro de um sistema de cálculo das casas que naturalmente é utilizado, que é o sistema Plácidos. Então a gente vai trazer aqui essa jornada. Olha só, 6 da manhã, a gente está vendo aqui, ó, agora 7h15 e agora 8h15. Então aqui a gente vai fazer aqui uma jogadinha para frente. A gente já percebeu que ele ficou ali 2 horas na casa 12. Eu vou jogar mais 1 minuto, 2 minutos, 3, 4 e 4 minutos depois. Ele ficou ali 2 horas mais ou menos e 4 minutos e 10 minutos passando pela casa 12. Agora que ele está posicionado na casa 11, são 8h19 do dia 28 de fevereiro de 1988 e a gente vai jogar mais 2 horas para frente. 1 hora, 9h19, mais 1 hora, 10h19.
E aí a gente vai jogar alguns minutos para frente para ver qual é o momento exato que ele vai entrar na casa 11. Já vimos que ele passou 2 horas ali na casa 11, né? Ó, 1 minuto para frente, 2 minutos, 3 minutos. Então ele passou basicamente 2 horas e 3 minutos, e 2 minutos dentro da casa 11. Agora ele está posicionado na casa 10, tá? Vamos jogar mais 2 horas para frente e vamos visualizar, ó, 1 hora, 11h22, meio-dia e 22, e agora 1 minutinho para frente. 1, 2, 3, ele entrou na casa 9. Então ficou 2 horas e 2 minutos, 3 minutos ali dentro da casa 10. Agora são meio-dia e 25 e o Sol posicionado na casa 9. Agora a gente vai ver aqui 1 hora para frente, né? 1h25, 1 hora para frente também, 2h25. Vamos ver quantos minutos ele fica na casa, mais 3 minutos também na casa 9. Ele passou ali para a casa 8. Vamos ver aqui, ó. De 2h28 até as 4h31, basicamente, né? 1, 2, 3, entrou na casa 7. Então 2 horas ali e 2 minutos na casa 8 e ele passa para a casa 7. A mesma coisa agora, ó, de 4h31 até as 6h33, mais ou menos, o Sol ali na casa 7. Aí 6h34 ele entrou na casa 6. E agora a gente vai ver aqui, ó, de 6h34 até as 8h30. Ó, aqui nesse não, ó, nesse daqui ele ficou menos de 2 horas, ó, viu? Ele ficou menos de 2 horas. Aqui ele ficou basicamente menos de 2 horas e 3, né? Ele ficou basicamente 2 horas. 1 hora e 50 e... Olha só, ele era 34, né? Era 34. Vou botar aqui mais 1 hora para trás, 2 horas para trás, 6h34, ó, 1 hora para frente, 2 horas para frente, e ele entrou na casa 5, né, com 1 hora e 56 minutos. 1 hora e 56 minutos, ele ficou menos de 2 horas na casa 6, tá? Então vamos verificar aqui quanto tempo que ele vai ficar na casa 5. Então você viu que é basicamente 2 horas, né? Olha, ficou menos de 2 horas também aqui na casa 5. Muito menos de 2 horas. Então ficou ali basicamente... ficou basicamente ali 1 hora e 57 minutos, né, dentro de uma casa. Então, aqui a gente entende que é basicamente 2 horas o Sol posicionado em cada casa, né? Então, a gente vê ali agora, ó, 10h28 da noite até as meia-noite e 28, o Sol passando pela casa 4, né? Depois ali a gente vê de meia-noite e 28 até às 2h28 o Sol passou pela casa 3, depois de 2h28 até às 4h28 o Sol passou pela casa 2 e depois o Sol vai nascer de novo, passando ali de 4h28 até às 6h28 da manhã, ele passando pela casa 1. Então vimos aqui a jornada do Sol, tá? Um dia inteiro, a gente viu que o Sol foi até o topo do céu, até o meio do céu, que é a casa 10, passou pela casa 7, que é a casa descendente, passou pela casa 4, que é o fundo do céu, e passou pela casa 1, que é a casa ascendente, onde ele ascende aos céus, né? Então aqui a gente entendeu, né, toda a movimentação do Sol, né, passando pelas casas, e também você pode perceber que os outros planetas também fazem esse trânsito, né, também fazem essa movimentação. As casas astrológicas são áreas da vida, tendo aqui a casa 1 como sendo a casa da autoimagem, é a imagem que o indivíduo cria dele mesmo, é a imagem basicamente que também pode ser programada no indivíduo, né? A casa 1 é o ego, é o corpo físico. A casa 2 é a casa dos valores pessoais, a casa onde você vai encontrar também as questões do dinheiro, tá? A estabilidade financeira, né? Dinheiro em relação à estabilidade financeira, a desejos materiais também. A casa 3 vai estar ligada à comunicação. Mas o que é exatamente comunicação, né? Aqui, essa comunicação não é necessariamente a pessoa falando, mas é a pessoa num ambiente de comunicação. Então, não é necessariamente a pessoa falar, mas é o ambiente em si. Por exemplo, a escola é um ambiente de comunicação, é onde a criança vai ter ali
todo o seu desenvolvimento intelectual, a parte da informação sendo trocada, né? A pessoa aprendendo, a pessoa ensinando, isso é a casa 3. Então pode-se dizer que a escola é um ambiente de casa 3. A pessoa entrando numa loja para comprar alguma coisa, ou ela mesma abrindo uma loja para vender algo, né? Aquilo é uma casa 3, porque a casa 3 também está ligado à compra, à venda. Então as casas astrológicas são áreas da vida. Então, quando você está num médico, por exemplo, né, você está lá no médico, você naturalmente vai estar cuidando da sua saúde. A saúde está ligada à casa 6, né? Então, essa parte, né, da cura, da medicina, vai estar ligada à casa 6. Você está num consultório médico, você está ali na casa 6. Só que isso se sobrepõe também à casa 3, porque na casa 3 você está passando um problema, você está tendo uma troca. Então a casa 3 e a casa 6 elas vão fazer uma convergência nesses valores. Casa 4 é a casa da família, o seu ambiente familiar. Você tem ali o seu lar, você tem ali todo o desenvolvimento, né, dos seus familiares. Isso é a casa 4. A sua casa é a casa 4. A casa do seu amigo pode ser a casa 4. E a casa 3 acaba se tornando também um ambiente. Ela acaba se tornando um ambiente dentro da casa 4 também, né? A comunicação, o diálogo que você tem com os seus familiares. Então, é uma casa que acaba sobrepondo todas as outras casas quando há comunicação, quando há diálogo, quando há uma troca de energia, quando há realmente a possibilidade de você estar aprendendo ou ensinando algo. Tá? A casa 5 é a casa da autoestima, tá? A autoestima sendo trabalhada através de autoconhecimento, de amor próprio. E a casa 5 também, ela vai, óbvio que quando você desenvolve a sua autoestima, você vai querer, né, ter prazer, vai querer se divertir. Uma pessoa com autoestima elevada, ela mesma já se diverte com ela mesma, né? Então ela já tem todo esse processo, ela sente os prazeres de ser ela mesma, de ser o que ela verdadeiramente é. E naturalmente ela vai ter como consequência a atração de pessoas que são realmente mais seguras, mais confiantes e naturalmente vai desenvolver também relações românticas. Então a casa 5 também vai estar falando de relacionamento romântico. E desse romance pode surgir ou não filhos. Tá? Então a casa 5 vai falar de autoestima, que é autoconhecimento e amor próprio, vai falar de diversão, de prazer, vai falar também de romance e de filhos. Ok? A casa 6, como eu já adiantei aqui um pouco, né, fala sobre saúde. A casa 6 traz a realidade da saúde, que naturalmente a saúde é uma coisa que está presente, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina. E eu considero muito que a saúde do ser humano ela está inteiramente ligada à satisfação profissional. A satisfação do servir, do trabalho que a pessoa realmente empenha. Qual é o trabalho que você empenha? Você trabalha em empenho é ótimo. Você desempenha um trabalho, né, que realmente você tem satisfação naquilo, isso vai te levar ao fortalecimento da sua saúde. Caso você não tenha satisfação no trabalho que você está empenhando, primeiro, você não vai empenhar bem aquele trabalho, você não vai ter um bom desempenho naquele trabalho. Segundo, aquele trabalho vai trazer para a consciência mais a sensação de estar sendo sugado, escravizado, né? Do que necessariamente a sensação de que você está servindo ou sendo útil para algo em uma determinada rotina de alguém ou na sua própria rotina. Então é interessante que você realmente perceba se você tem satisfação no seu trabalho ou se você é insatisfeito com aquilo que você faz. Porque se você tem insatisfação no que você faz, no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, né, naturalmente o que você vai ter? Você vai ter a sua saúde sendo enfraquecida. Então é muito importante que você tenha satisfação no seu dia a dia de trabalho, ok? Esses são os valores e as orientações que naturalmente são dadas, né, mediante, né, a minha forma de interpretar um mapa astrológico natal. Tá? Então é interessante que você tenha esse entendimento, né, de que cada área da vida, né, vai trazer uma orientação. Existe uma orientação que é realmente a mesma para todos os seres humanos, né, para que haja harmonia e tudo mais. Essa orientação é a mesma. Só que o que vai mudar é a roupagem que o ser humano vai ter ali. Por exemplo, a rotina de trabalho de uma pessoa que tem aqui na casa 6 um determinado signo vai ser diferente de uma pessoa que tem um outro, né? Obviamente. Mas é importante que a orientação seja a mesma.
né? A mesma no sentido de a pessoa ter satisfação na vida de trabalho, na rotina de trabalho, para que isso possa fortalecer a saúde. Tá? Essa aqui é uma dica para quem está começando a interpretar mapa astrológico também, ou para quem está buscando autoconhecimento, buscando esse desenvolvimento pessoal. A casa 6 ela vai dar essa orientação. A casa 7 ela dá a orientação de como que a pessoa pode realmente desenvolver os seus relacionamentos, né? Como que ela pode melhorar a relação que ela tem com o eu dela, né, sobre o outro, o eu do outro, né? Porque assim, você tem o seu eu, o seu ID, o seu ego, né, que é a casa 1. A casa 1 é o seu ID, tanto é que a casa 7 é a casa oposta à casa 1. Então a casa 7 é uma projeção daquilo que você é, né? Então, normalmente, se você é uma pessoa boa, você atrai pessoas boas, né? Ah, mas eu atraio pessoas más, Felipe, então quer dizer que eu sou uma pessoa má? Deve haver alguma coisa dentro de você que ressoa com essa pessoa má que você está atraindo. Mas enfim, a casa 7 é a forma que você se relaciona. Não é só relacionamento amoroso, porque muitas vezes a gente fala de relacionamento, as pessoas podem entender que é só relacionamento amoroso. Não, mas você tem uma relação familiar, você tem uma relação de amizade com seus amigos, com seus conhecidos, você tem uma relação profissional com seus colegas de trabalho, com seus chefes, né? E você tem a relação amorosa, obviamente, né? Então, aqui na casa 7 você vai aprender a melhor maneira de se relacionar. Essa é a chave, tá? A casa 8, ela é a casa dos ciclos da vida. E quais são os ciclos da vida? Nascer, crescer, se desenvolver, casar, entrar numa faculdade, desempenhar um trabalho, mudar de trabalho, você desempenhar um outro trabalho, né? Você encerrar um ciclo numa empresa e começar um ciclo em outra empresa. Essas são as questões da casa 8, né? E a casa 8 trazendo aqui ciclos que se iniciam e que se encerram, e que eles recebem a energia do signo que entra na casa 8 como orientação, né? Então, dentro dessa orientação, você vai ter ali basicamente, né, um direcionamento, um norte para entender por que ciclos começam na sua vida e por que ciclos se encerram de uma determinada maneira, tá? E, naturalmente, esses ciclos trazem muitas transformações. A casa 9, que é a casa da filosofia de vida, a casa da religação espiritual, tá? Esses são os dois pontos mais importantes dentro da leitura de mapa astrológico primordial, né? Essa casa aqui ela vai te dar mais ou menos uma filosofia de vida. Ela vai te mostrar quais são os seus conceitos filosóficos que realmente vão te ajudar, te auxiliar, né, a terem uma religação, a ter uma religação espiritual, a religar o seu eu interior com o seu eu superior. Tá? A casa 10 é a casa da carreira profissional. Ela vai dizer para você qual é a melhor forma de você alcançar sucesso na sua carreira profissional. E, obviamente, ela vai te dizer qual é a melhor carreira profissional para você trilhar. E entendendo aqui, né, muitas pessoas me buscam para tentar entender, né, o que é o meu propósito. Felipe, qual é o meu propósito? Eu quero descobrir o meu propósito por meio do mapa astrológico. Eu observo o propósito de vida da pessoa entendendo a essência dela, o poder pessoal. Essência é o Sol, o poder pessoal é a casa 1, que é o ascendente, é o corpo físico, o ego. Eu entendo a essência e o poder pessoal, faço esse alinhamento. E dentro desse alinhamento fica simples eu entender a casa 2, a 6 e a 10. Porque através da casa 2, 6 e 10, a pessoa tem a tríade do propósito de vida, né? Porque muitas vezes a pessoa ela está num trabalho onde ela não tem a menor chance de manifestar a essência dela e de desenvolver o poder pessoal. Então ela fica drenada, cansada, ela não consegue realmente ter satisfação na vida porque ela não está tendo, né, não está desempenhando o trabalho espiritual dela. Ela não está tendo a possibilidade de desempenhar dentro da carreira profissional dela o que ela veio fazer nesse mundo. E o que ela veio fazer nesse mundo não diz necessariamente que ela tem um trabalho específico aqui, ela tem que seguir uma carreira profissional específica. Ela pode muito bem desenvolver uma carreira profissional de engenharia, mas dentro da engenharia ela desenvolver projetos espirituais, né, para as pessoas que elas se conectam. Por exemplo, um pisciano, que é no caso o mapa, né, desse nosso amigo imaginário aqui, né, um pisciano desse amigo imaginário aqui, que eu te trago aqui inicialmente dia 28, né, como a gente fez a jornada de 1 hora aqui, voltou pro dia passou pro dia 29, mas eu vou voltar aqui pro dia 28, ok? Só pra gente poder manter, né, aquele amigo lá, 28 e era às 10 horas da manhã, né? Então vamos botar aqui 10 horas da manhã,
porque eu quero dar exatamente esse exemplo, né, do propósito de vida, né, o exemplo do propósito de vida tendo aqui em mente o Sol na casa 11, tá? Aqui na casa 10 dessa pessoa, ele tem o signo de Aquário entrando na casa 10, então ele tem como propósito de vida, a casa 10 ela vai falar tanto de carreira profissional quanto de propósito de vida, mas tem que enxergar as outras casas também, tá? Para poder dar uma sustentação. Esse cara aqui, ele vai ter como propósito de vida o altruísmo, a coletividade, a solidariedade e o compartilhar de informação. Quem compartilha informação? Quais são as profissões que compartilham informação? Né? O professor, ele compartilha informação, ele ensina o conhecimento. Né? Ensinar é uma coisa do signo de Gêmeos. Aquário é compartilhar. Tá? Então aqui o Aquário, compartilhar, Aquário também está ligado à tecnologia, então ele pode compartilhar coisas através da tecnologia. Qual é a tecnologia que o ser humano utiliza atualmente para poder compartilhar coisas? A internet. Legal, então ele pode se tornar um influenciador digital. Digital é uma palavra que se conecta com o Aquário, né, por ser uma realidade tecnológica. E também é uma palavra que se conecta com o signo de Gêmeos, porque digital está ligado também a uma lógica, né? Então, também o signo de Gêmeos aqui. Gêmeos, ensinar e aprender. A casa 2 é a casa da segurança financeira, do dinheiro. Então, ele ensinando e aprendendo, pesquisando, buscando conhecimento, ele tem a estabilidade financeira dele. A casa 6 é a casa do dia a dia de trabalho. Então, ele tem que ter ponderação, por conta do signo de Libra entrando aqui na casa 6. Ponderação, equilíbrio, harmonia, saber ouvir as pessoas para poder ele realmente compartilhar o conhecimento adequado para que o dia a dia de trabalho, a rotina de trabalho seja realmente uma rotina positiva, uma rotina que vai, né, possibilitar o indivíduo a cumprir com o seu propósito de vida. Então aqui a gente já entende que o propósito de vida dessa pessoa é puramente intelectual. Então é importante que toda essa realidade das casas astrológicas sejam interligadas também e que na leitura possa realmente fazer esse entendimento. Por exemplo, a casa 11 aqui é a casa da sociedade, as conexões sociais. Essas conexões sociais, elas podem ser realizadas aqui, no caso desse indivíduo aqui, por meio da espiritualidade. A espiritualidade trazendo realmente a possibilidade de levar uma cura por meio das informações, do conhecimento que esse indivíduo tem para levar para o mundo. E o Sol aqui na casa 11 mostra que a essência, o Sol é a essência, pode fluir melhor, né, através das conexões sociais. O que são conexões sociais? A conexão social é você conhecendo alguém pela internet, ou você realmente conhecendo alguém na rua, ou conhecendo alguém na faculdade, no trabalho, enfim, seja lá onde for, mas locais, ambientes que estejam, né, fora da sua casa, fora da zona de conforto, vamos colocar assim, né? São pessoas que são desconhecidas ainda. Então a casa 11 ela fala disso, de conexão social, de sociabilizar. Tem até um jogo, né, que se chama The Sims, né? Acredito que muitas pessoas já devem ter jogado The Sims, onde você tem lá uma barra de medição de satisfação, né, da sociabilidade que o boneco, que o avatar ali tem, né? Se o indivíduo ele não está socializando, se o avatar ali, o personagem, um boneco que se controla, ele não está socializando, ele fica insatisfeito, né? Ele começa a ficar mal-humorado porque não está socializando. Mas tem bonecos com características, com personalidade introspectiva, que ele diminui com menos velocidade essa barra de socialização. Né, porque ele é uma pessoa introvertida, então naturalmente ele vai se desenvolver, né, de uma forma, como que a gente pode dizer, de uma forma mais introspectiva, obviamente. Né? Então, dentro dessa realidade aqui, é interessante que se entenda como que realmente a conexão social pode ser realizada, como que o indivíduo realmente pode ter ali todo o seu processo de ligação com as outras pessoas. Tá? E aqui na casa 12, por fim, é a casa da espiritualidade. Né? Como que é essa espiritualidade? Aqui a casa 12 é como se fosse realmente, né, a pessoa, quando dorme, quando medita, dentro do processo de meditação, né, ela tem aqui o seu processo, né,
de transcendência na casa 12. A meditação, ela começa na casa 4, basicamente, né? Por que na casa 4? A casa 4 é um ambiente que você se sente confortável, que você se sente em casa, né? A casa do amigo, a sua própria casa, a casa de um familiar, né? Um ambiente propício para a meditação, que seria uma fraternidade, vamos colocar assim, né? Uma casa de meditação, né? Você vai se sentir confortável ali naquele ambiente para meditar, né? Então a meditação começa você realmente se sentindo confortável em um determinado ambiente. E ela vai acessar a casa 8, que é a casa do inconsciente. Quando você fecha os olhos, tudo que está ali, né, dentro dos seus pensamentos é como se fosse a casa 8. Você está entrando em conexão com o seu inconsciente. E isso tudo traz a percepção transcendental. Você está transcendendo a realidade. Você está trazendo a sua consciência direto para uma realidade que não é material, ela é imaterial. Então, a casa 12 é basicamente isso. E como é que está essa realidade dentro de você? A casa 12 te ajuda a desenvolver isso melhor, tá? E entendemos aqui a terceira parte mais importante de um mapa, né, que são as casas astrológicas. A quarta coisa mais importante são os aspectos. Os aspectos, eles mostram os desafios, que são as quadraturas, as conjunções e as oposições. Não temos nenhuma oposição aqui nesse mapa para poder fazer um exemplo, né? Mas uma oposição, por exemplo, seria um planeta, por exemplo, a Vênus está em Áries aqui. Se a gente tivesse um planeta, a Vênus está aqui a 22 graus e 11 minutos de Áries. Se a gente tivesse um planeta a 22 graus e 11 minutos de Libra, teríamos aqui um aspecto de conjunção entre a Vênus e esse planeta, né? Então, essa realidade, naturalmente, ela é bem desenvolvida a partir do momento que você consegue ter uma compreensão daquela área da vida e do planeta. Qual é o ator? É a Vênus, no caso aqui, o exemplo que eu estou dando aqui da Vênus em Áries, na casa 12, caso tivesse um planeta aqui a 22 graus e 11 minutos, né, de Libra. A gente teria aqui, né, a compreensão de que teria uma dificuldade de se relacionar por impulso. Isso, por um lado, é bom, mas por um outro lado seria ruim na hora de tomar uma iniciativa, ter um impulso para começar um relacionamento. A Áries é começar, Vênus é uma relação. E como a casa 12 é a casa espiritual, seria começar uma relação espiritual. Então temos aqui uma fórmula de interpretação, basicamente. E a tensão que a Vênus faria aqui com outro planeta, né, a tantos graus ali, né, do signo oposto a Áries, que é o signo de Libra, traria essa leitura. Então os aspectos, eles ajudam a fazer leituras. Vamos lá, a gente tem aqui um aspecto fluente do Sol com o Netuno em Capricórnio. Essa fluência aqui, ela vai falar de quê? Ela vai falar da essência e vai falar da característica astrológica netuniana, que é uma consciência espiritual, tá? Netuno traz a consciência espiritual, Capricórnio traz estrutura, então aqui é uma estrutura espiritual. Capricórnio também traz disciplina, então também vai trazer disciplina espiritual. Então aqui a casa 9 é a casa da filosofia de vida, então é uma filosofia de vida disciplinada. O lado negativo de Capricórnio é rigidez, e o lado negativo de Netuno traz a coisa mais da fantasia, da ilusão. Então, de repente, aqui poderia ter uma rigidez para não se permitir as questões de transcendência, com medo ou com receio ou com um resguardo para não ter aquela ilusão, né? O Netuno também vai falar de paixonites, vai falar de essas coisas, né, das paixões de uma forma que muitas vezes é errante, que muitas vezes é uma grande desilusão, né? Então é interessante que se perceba a disciplina espiritual como uma filosofia de vida que pode ser bem desenvolvida para que a essência espiritual realmente se manifeste como uma cura. Uma cura para quem? Para a sociedade, que é a casa 11. Então, aqui são convergências de valores e de áreas da vida que a gente vai ter mediante os aspectos astrológicos. Vimos aqui um aspecto fluente, né, do Sol com o Netuno e criamos aqui, né, para entender como que funciona, né, criamos aqui um planeta imaginário aqui a 22 graus e 11 minutos de Libra, né, trazendo de repente uma oposição aqui, trazendo uma oposição com a Vênus e dizendo, né, que essa leitura traria ali, né, uma dificuldade para tomar iniciativas em determinadas relações. A pessoa talvez ficaria ponderando, dependendo também do planeta que tivesse aqui, a pessoa poderia tomar uma iniciativa
mais rápido, ou poderia ter um outro tipo de comportamento para tomar uma iniciativa, mas ela teria dificuldade de começar uma relação, até mesmo se ela fosse abordada para começar uma relação. Então aqui a gente tem toda essa realidade, né, de o que é um mapa astrológico, né? Cada planeta ele representa também um aspecto de desenvolvimento de uma área da vida. Não é a área da vida em si, mas é como a pessoa encara aquela área da vida, né? Por exemplo, o Sol é a essência do indivíduo. O que é a essência? A essência é a informação que está dentro do átomo, de cada molécula que compõe, cada célula que compõe os órgãos, né, de um corpo humano. Então, a essência de uma pessoa que é pisciana, qual é a essência do signo de peixe? É a espiritualidade, a cura, o amor incondicional. Então, ela tem essa informação em latência dentro de cada átomo, né? Então, isso que é interessante de ser percebido, né? E em qual área da vida esses átomos eles realmente se desenvolvem de uma maneira em potencial? Dentro da área da casa 11, que é onde, né, esse nosso amigo imaginário aqui nasceu, né, com o Sol na casa 11. Então, na casa 11, que é a casa das conexões sociais, ele se conectando socialmente, isso ativa com mais facilidade essas informações a saírem do vácuo quântico, que seria o núcleo atômico, tá? E isso seria o Sol. A Lua é o subconsciente da pessoa, é a mente subconsciente, que tem conexão direta com os sentimentos e com as emoções. Ela faz parte do solo fértil de cocriação do indivíduo, do ser humano. Tá? E a gente tendo aqui também a realidade da Vênus, a realidade do Mercúrio. A Vênus é a forma que a pessoa dá e recebe carinho, dá e recebe amor. O Mercúrio é a capacidade mental do indivíduo, é a mente que está o tempo todo, né, raciocinando. Isso é o Mercúrio, né? O Marte é o comportamento da pessoa, como a pessoa se comporta, como a pessoa conquista as suas coisas, os seus objetivos, como ela faz exercício físico, né? O Júpiter, que traz toda a realidade de sabedoria, né, de entusiasmo, é a mente sábia. É o indivíduo que realmente vai ali para o lado acadêmico, que vai realmente ali para o lado do desenvolvimento de liderança também, uma pessoa que desenvolve bem a liderança, né? O Saturno traz a estrutura de vida, é a pessoa com alta capacidade para poder estruturar a vida, né? Não que não tenha capacidade, porque todo mundo tem Saturno, mas dependendo do signo que o Saturno se posiciona, a pessoa vai estruturar a vida de uma determinada maneira. O Urano, que é a autenticidade da pessoa, a habilidade de conexões sociais de forma original, a pessoa sendo ela mesma, né? O Netuno, que é a consciência espiritual, o lado transcendental da pessoa, e o Plutão, que é nada mais nada menos do que uma frequência, que é como se fosse um fio condutor, né? É um fio que está todo mundo conectado por esse fio, né? É o Wi-Fi da pessoa, mas em qual Wi-Fi você está conectado? Num Wi-Fi bom, positivo, ou um Wi-Fi negativo, né? O Plutão ele traz o inconsciente coletivo, de certa forma, ele traz a mente que toma consciência, né, de algo que pode ser positivo, nocivo para a vida, e ela traz o autocontrole, a autotransformação. E outros pontos que são assim muito importantes também, por exemplo, o Quiron. O Quiron é o eu terapeuta da pessoa, né? É a pessoa realmente tendo consciência das dores dela, tendo consciência daquilo que ela realmente tem como desenvolvimento para perceber os seus próprios traumas e levar, né, cura para outras pessoas também. A Lilith trazendo todo esse desenvolvimento das sombras, trazendo também toda a percepção do que a pessoa reprime, né? Enquanto o Quiron ele revela impactos emocionais e traumas, a Lilith vai revelar ali também quais são as sombras e os desejos reprimidos que podem contribuir, né, para que uma energia seja bloqueada na pessoa, ou que podem contribuir para que a pessoa tenha uma percepção maior do que é o projeto divino dela, né? Então, dentro de um mapa astrológico, a gente tem todas essas realidades, né? Os signos são as energias, né? Os signos são energias de fato que cada planeta vai receber, né? Um planeta estando posicionado num determinado signo, ele vai desenvolver aquele signo, aquela energia de uma determinada maneira, então aquela energia vai ser potencializada, vai ser regulada ou vai ser atenuada no mapa de uma pessoa, dependendo de qual planeta que está ativando ela.
Então vimos aqui o que é uma mandala astrológica, como que ela funciona e como que realmente você pode ter, né, um direcionamento para cada área da sua vida, né, por meio das casas astrológicas e dos signos que estão posicionados nela, dos planetas que estão posicionados dentro dessas casas também, né? Então você tem aí um direcionamento específico para cada uma das 12 áreas da vida e formas também específicas de comportamento, né? É basicamente uma grande estrutura psicológica, uma mandala, né, astrológica. Isso realmente é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de transformação pessoal, de crescimento pessoal, de expansão de consciência e iluminação espiritual. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu gostei, se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que precisam de uma ferramenta de autoconhecimento para elas terem uma transformação na vida delas, tá? E eu espero você sempre no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.